A sucessora? Quem é a mulher do vídeo e por que ela é conhecida como a sucessora? A dinastia Qin constitui um dos regimes mais fechados e repressivos do mundo contemporâneo. Desde 1948, 3 gerações da família Qin governam a Coreia do Norte, estabelecendo a primeira dinastia comunista da história. Essa linhagem, conhecida oficialmente como a linha de sangue do Monte Paektu, construiu um sistema totalitário que combina o culto à personalidade, a ideologia da autossuficiência e uma repressão interna implacável. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que o regime norte-coreano chantageou a comunidade internacional com ameaças nucleares? Você sabia que o K-pop é proibido na Coreia do Norte, sob pena de morte? Através de campos de concentração, execuções públicas, fomes fabricadas e um desenvolvimento nuclear desagradável, os Qin transformaram a Coreia do Norte em um estado isolado internacionalmente, onde 25 milhões de pessoas vivem sob constante vigilância e terror. Desde 25 de junho de 1950, o dia em que a Coreia do Norte caiu sob a dinastia Qin. Tenho certeza de que você sabia que o mundo real e o virtual estão cheios de ameaças atualmente. E para se proteger das ameaças e dos ataques, o que é melhor do que usar o Surfshark? O Surfshark é uma rede privada virtual que protege todas as nossas informações online, criptografando nossos dados para que, se tentarem nos espionar, não consigam ver o que estamos fazendo nem de onde, mesmo que estejamos usando uma rede Wi-Fi pública. Assim, podemos alterar nossa localização virtual e acessar grandes descontos em passagens aéreas sem ficarmos restritos ao nosso país de origem. Com o Surfshark, além disso, podemos desbloquear as 15 bibliotecas mundiais da Netflix e usar serviços de streaming como BBC iPlayer, Hulu e outras plataformas restritas em certos países. Também conta com a versão Surfshark One, que possui funções muito úteis, como antivírus, alerta de busca, que oferecem ainda mais segurança. E para completar, eles adicionaram 2 ferramentas novas. O detector de golpes por e-mail, projetado para te proteger contra ataques de phishing, e o bloqueador de conteúdo web, que permite proteger outras pessoas de conteúdos maliciosos e diferentes categorias de sites, sem espionar sua atividade de navegação. Se quiserem seguir meu conselho e começar a usar o Sur, deixo o link aqui embaixo na descrição para que possam baixá-lo. Ou então, o que vocês podem fazer ao baixar é usar meu código, que é ELDIAQUI, o que aparece aqui na tela, e assim vocês vão ganhar 4 meses extras. Além disso, vocês têm uma garantia de 30 dias para testar. E se não gostarem, o que eu duvido muito que aconteça, podem pedir o reembolso do dinheiro. Então vocês não têm nada a perder, baixem, usem e depois me contem como foi. Vamos começar. Tudo começou no início do século passado com um homem chamado Kim Il-sung. Ele nasceu em 1912 em Mangyongdae. Filho de pais metodistas, seu pai, Kim Hyun-jik, havia sido preso várias vezes por protestar contra o domínio japonês na Coreia. Em 1920, a família fugiu para a Manchúria, onde o jovem Kim se juntou ao movimento de resistência anti-japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como comandante no exército soviético, experiência que mais tarde seria distorcida pela propaganda oficial para apresentá-lo como o grande libertador da Coreia. A realidade histórica difere muito da narrativa oficial norte-coreana. Kim Il-sung não foi o herói militar que derrotou o Japão, mas simplesmente um entre muitos soldados da resistência. Sua escolha pelos soviéticos para liderar a Coreia do Norte se deveu a circunstâncias políticas, mais do que a méritos excepcionais. Em setembro de 1945, Kim chegou à Coreia em um navio soviético como capitão do Exército Vermelho, e em 1946 foi designado para liderar o Comitê Popular Provisório, apoiado por Moscou. Em 25 de junho de 1950, com o apoio de Iosif Stalin e Mao Zedong, Kim Il-sung lançou uma invasão sobre a Coreia do Sul com o objetivo de reunificar a península sob a bandeira comunista. Esse ataque desencadeou um dos conflitos mais sangrentos. As forças das Nações Unidas, lideradas pelos Estados Unidos, intervieram para defender o Sul, enquanto a China enviou ondas massivas de tropas para apoiar o Norte. A guerra terminou em um impasse em 1953, com um armistício que deixou a península dividida na zona desmilitarizada, mas nunca foi assinado um tratado de paz definitivo. O conflito tirou milhões de vidas
destruiu cidades inteiras e separou inúmeras famílias que ficaram presas nos postos da fronteira. Apesar do fracasso militar, Kim Il-sung se declarou vitorioso e culpou todos os seus subordinados pelo desempenho medíocre, eliminando seus oponentes políticos em expurgos sistemáticos. Ao mesmo tempo, na década de 1950, Kim Il-sung começou a construir um dos cultos à personalidade mais elaborados da história moderna, superando os de Stalin e Mao. Em 1955, proclamou a ideologia Juche, uma doutrina de autossuficiência total, que misturava marxismo-leninismo com nacionalismo coreano extremo e elementos do confucionismo. Segundo essa filosofia, a Coreia do Norte não deveria depender de nenhuma potência estrangeira e deveria se desenvolver de forma completamente autônoma. A propaganda oficial elevou Kim Il-sung a um status quase divino. Foram erguidas estátuas monumentais por todo o país e cada lar tinha a obrigação de exibir seu retrato, que deveria ser limpo e mantido de acordo com normas rigorosas. Não seguir essas regulamentações era considerado um crime grave. A mãe de Kim, Kang Pang-suk, era venerada como a mãe da Coreia, seu irmão como o lutador revolucionário e sua primeira esposa como a mãe da revolução. Por mais extrema que pareça a encenação de seu domínio, isso foi apenas o começo. Kim Il-sung estabeleceu um sistema de classificação social chamado Songbun, que categorizava cada cidadão de acordo com a lealdade histórica de sua família ao regime. Essa classificação determinava o acesso ao emprego, educação, moradia e alimentos. O sistema dividia a população em 3 classes principais: a classe central, composta por militares e funcionários do partido que gozavam de privilégios; a classe indecisa, formada por trabalhadores e agricultores com acesso limitado a recursos básicos; e a classe hostil, que incluía qualquer pessoa suspeita de deslealdade, descendentes de proprietários, empresários ou famílias divididas durante a guerra. Esse sistema de castas hereditário condenava gerações inteiras. Os descendentes dos inimigos do povo eram automaticamente excluídos de oportunidades educacionais e profissionais e viviam sob constante vigilância. O regime implementou o princípio das 3 gerações de punição, onde não só o acusado, mas também seus pais, filhos e netos sofriam as consequências de qualquer suposto crime político. Estima-se que entre 150 mil e 200 mil homens e mulheres estiveram encarcerados nesses campos, onde as condições são comparáveis às dos campos nazistas. Os prisioneiros eram obrigados a cumprir jornadas de trabalho forçado de até 18 horas diárias, em condições extremas, temperaturas abaixo de 0 no inverno, rações de comida insuficientes que levavam à desnutrição severa, torturas rotineiras, eletrocução, abusos sistemáticos e execuções públicas para disciplinar outros prisioneiros. Mas é claro, para poder se manter no poder e perpetuar seu lugar de privilégio, Kim Il-sung também precisava exaltar sua descendência. E então as coisas não pararam de piorar. O filho de Kim Il-sung, Kim Jong-il, nasceu em 1941 em um acampamento militar soviético perto de Khabarovsk, na Rússia. Mas a propaganda oficial afirma que seu nascimento foi no Monte Paektu e sob circunstâncias milagrosas. O surgimento de uma nova estrela, um arco-íris duplo e graus cruzando os céus, faziam parte da história. Essa fabricação mitológica foi essencial para legitimar sua futura posição como líder supremo. A infância de Kim Jong-il foi marcada por tragédias e rumores sombrios. Em 1948, seu irmão mais novo morreu afogado em circunstâncias suspeitas, enquanto ambos brincavam na piscina da família. Alguns relatos sugerem que Kim Jong-il pode ter sido o responsável, demonstrando desde cedo uma inclinação para a violência ou possivelmente distúrbios mentais. Um ano depois, em 1949, sua mãe morreu devido a complicações de uma gravidez ectópica, e a ausência de uma figura materna, somada à falta de limites durante sua criação como filho do líder, contribuíram para formar sua personalidade tirânica. Em 1973, Kim Jong-il foi nomeado membro do Politburo e diretor do Departamento de Organização e Orientação. No ano seguinte, publicou os 10 princípios para o estabelecimento monolítico, que formalizavam a obediência absoluta ao grande líder Kim Il-sung.
e estabeleciam que toda a sociedade deveria estar unificada sob a ideologia Juche. Durante 2 décadas, Kim Jong-il trabalhou nos bastidores preparando-se para suceder seu pai. Sua ascensão não esteve livre de oposição. Muitos oficiais militares questionavam sua capacidade de liderança, considerando-o indeciso e sem experiência. Para neutralizar seus rivais, Kim Jong-il estabeleceu uma rede de espionagem que chegou a interceptar as comunicações de seu próprio pai. Quando identificava opositores em potencial, ele os eliminava sem piedade. Alguns foram executados em acidentes de trânsito pouco claros e oportunos demais. Outros desapareceram em campos de concentração e suas famílias inteiras foram purgadas. Mas o homem não causou caos só em sua terra. Kim Jong-il demonstrou seu desprezo pela vida humana através de diversos atos de terrorismo internacional planejados para desestabilizar a Coreia do Sul e manter a tensão na península. Em 9 de outubro de 1983, Kim Jong-il ordenou um atentado contra o gabinete sul-coreano durante sua visita ao Mausoléu dos Mártires em Rangoon, Myanmar. Agentes norte-coreanos colocaram uma bomba que explodiu durante a cerimônia, matando 21 pessoas, incluindo 4 ministros sul-coreanos e o embaixador de Myanmar. O principal alvo, o presidente Kim Chung-do-hwan, sobreviveu porque chegou atrasado devido ao trânsito. Esse atentado não alcançou seu objetivo, que era desencadear uma rebelião contra o governo sul-coreano, e apenas aumentou o isolamento internacional da Coreia do Norte. Em novembro de 1987, com o objetivo de sabotar os Jogos Olímpicos de Seul de 1988, Kim Jong-il ordenou a destruição do voo 858 da Korean Air. Agentes norte-coreanos colocaram uma bomba durante sua escala em Abu Dhabi. O Boeing 707 explodiu sobre o mar de Andamão, matando 115 pessoas a bordo, em sua maioria trabalhadores locais que retornavam do Oriente Médio. Os terroristas foram rastreados até Bahrein, onde tentaram tirar a própria vida com cápsulas de cianeto escondidas em cigarros. Um agente masculino conseguiu, mas Kim Hyun-hui, a agente feminina, foi capturada com vida. Sob interrogatório, ela confessou que havia seguido ordens diretas de Kim Jong-il para dar às nações comunistas um pretexto para boicotar as Olimpíadas. O plano fracassou. Os países do Bloco do Leste votaram por participar dos Jogos e os Estados Unidos incluíram a Coreia do Norte em sua lista de estados patrocinadores do terrorismo. Como fica claro, Kim Jong-il não conhecia limites nem para sua ambição nem para seu delírio. Entre suas obsessões estava o cinema, e ele se sentia profundamente decepcionado com a baixa qualidade das produções norte-coreanas. Impulsionado por essa frustração, ele idealizou um dos episódios mais inverossímeis e surreais de seu regime. Ele planejou o sequestro da atriz mais famosa da Coreia do Sul, Choi Eun-hye, e de seu ex-marido, o diretor Shin Sang-ok. Em janeiro de 1978, Choi foi atraída para Hong Kong com a promessa de um papel em um filme, e lá foi drogada e transportada de barco para a Coreia do Norte, onde Kim Jong-il a recebeu pessoalmente. Meses depois, Shin Sang-ok foi sequestrado de maneira semelhante. Kim Jong-il manteve Shin preso por quase 3 anos, submetendo-o à chamada tortura da posição, que consistia em obrigá-lo a sentar-se imóvel entre 16 e 18 horas por dia, até que ele aceitasse dirigir filmes para o regime. Em 1983, Kim Jong-il organizou um reencontro teatral entre o ex-casal, como se estivesse dirigindo seu próprio filme. Ele ordenou que eles se casassem novamente e produzissem filmes para glorificar a Coreia do Norte. Nos 3 anos seguintes, o casal fez 7 filmes. Em 1986, eles conseguiram escapar durante uma viagem a Viena e buscaram asilo na Embaixada dos Estados Unidos. Esse episódio revelou a mente megalomaníaca de Kim Jong-il e sua convicção de que o mundo funcionava como os filmes de Hollywood que ele tanto adorava. Uma ilusão onde ele, obviamente, era a estrela, o herói e quem escrevia o roteiro. Quando Kim Jong-il assumiu oficialmente o poder após a morte de seu pai em 1994, a Coreia do Norte enfrentava uma crise catastrófica. O colapso da União Soviética em 1991 havia eliminado o principal fornecedor de ajuda econômica do país. A economia norte-coreana, construída sobre a ilusão de autossuficiência da ideologia Juche, desmoronou.
A isso se somaram vários anos de desastres naturais, inundações devastadoras destruíram as colheitas e o sistema de distribuição de alimentos colapsou. O regime tinha um nome para esse período, a Marcha Árdua, e apresentou isso como uma prova nobre que todos os norte-coreanos deveriam suportar juntos. A propaganda afirmava que Kim Jong-il sofria tanto quanto seu povo, sobrevivendo com apenas uma tigela de arroz por dia e usando o mesmo terno todos os dias como demonstração de austeridade. Mas será que isso era verdade mesmo? Enquanto milhões de norte-coreanos morriam de fome, Kim Jong-il vivia cercado de um luxo que beirava a obscenidade. Ele mandava trazer lagostas de avião, jantava com os melhores vinhos franceses, era o maior cliente particular do conhaque. Ele mantinha um harém de mulheres jovens conhecido como a Brigada do Prazer, e enquanto isso, colecionava milhares de filmes estrangeiros. Proibidos para qualquer cidadão, estima-se que entre 600 mil e 2 milhões de pessoas morreram durante essa fome. As crianças órfãs vagavam pelas ruas em busca de comida e muitas morriam congeladas durante a noite. Os relatos de desertores descrevem cenas horríveis, famílias inteiras morrendo lentamente em suas casas e pessoas comendo casca de árvore e capim. Não foram poucos os que afirmavam que o canibalismo se tornou uma prática cada vez mais frequente. Kim Jong-il recusou-se a implementar reformas de mercado, como as que salvaram a China e o Vietnã, temendo que dar mais liberdade econômica à população enfraqueceria seu controle total. Em vez disso, ele se concentrou em investir bilhões em seu exército, em seu programa nuclear e na falsificação. Para financiar seu estilo de vida extravagante e manter seu regime de pé, Kim Jong-il comandou a Coreia do Norte com a mesma estrutura e logística de uma organização criminosa internacional. O país se tornou um dos melhores falsificadores de notas de $100 americanos do mundo, produzindo superdólares quase impossíveis de distinguir dos autênticos. O regime também foi um dos maiores produtores de metanfetaminas do mundo, usando agentes diplomáticos como traficantes. Embaixadores norte-coreanos foram presos várias vezes contrabandeando marfim e outros produtos ilegais. Além disso, Kim Jong-il desenvolveu armas nucleares em segredo e depois ameaçou o mundo dizendo que as usaria, exigindo ajuda alimentar e concessões econômicas em uma chantagem aberta sem precedentes. Essa grotesca contradição resume o seu regime. A Coreia do Norte conseguia produzir notas perfeitas de $100, mas não produzia comida suficiente para alimentar sua população. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, Kim Jong-il aperfeiçoou sua estratégia de chantagem. O padrão era simples e previsível, mas se mostrou eficaz. A Coreia do Norte vazava informações sobre seus avanços nucleares, realizava testes provocativos e depois se oferecia para negociar em troca de ajuda alimentar, energética e garantias de segurança. Em outubro de 2000, essa estratégia atingiu seu ponto culminante quando os Estados Unidos, já então um inimigo declarado, concordaram em enviar ajuda maciça para evitar outra fome. O regime apresentou essa ajuda ao povo norte-coreano como reparações de guerra dos Estados Unidos e não como caridade humanitária. Mais uma vez, o regime apresentava suas fraquezas como prova da consistência e força de seu líder. Enquanto isso, Kim Jong-il continuou desenvolvendo seu arsenal, em flagrante violação de todos os acordos internacionais. Assim, nossa história retorna ao início. Em 2002, numa tentativa de melhorar as relações com o Japão e obter mais ajuda, Kim Jong-il surpreendeu a todos com uma confissão inusitada. Ele confirmou que agentes norte-coreanos haviam sequestrado pelo menos 13 cidadãos japoneses durante as décadas de 70 e 80 para usá-los como professores de idiomas no treinamento de espiões norte-coreanos. Entre as vítimas estava Megumi Yokota, sequestrada aos 13 anos quando voltava da escola para casa em 1977. Durante 25 anos, seus pais não souberam se ela estava viva ou morta. A confissão de Kim Jong-il revelou que ela havia sido levada para a Coreia do Norte, onde foi forçada a se casar com outro sequestrado e a ensinar japonês para agentes de inteligência. O governo norte-coreano revelou que Megumi e outros sequestrados haviam morrido, mas as evidências eram suspeitas. A brutalidade e o cinismo desses sequestros, arruinar vidas inocentes por capricho burocrático, exemplificaram a maldade gratuita do regime de Kim Jong-il. Mas seu reinado estava prestes a terminar.
Em 2008, Kim Jong-il sofreu um derrame cerebral que o deixou parcialmente incapacitado. Ele ficou longe dos olhos do público por 10 meses, o que aumentou as especulações sobre sua possível morte. Quando reapareceu, parecia frágil e desorientado. Durante seus últimos anos, ele acelerou os preparativos para que seu filho mais novo, Kim Jong-un, o sucedesse no comando da nação. Em 17 de dezembro de 2011, Jong-il morreu de um ataque cardíaco, quase certamente relacionado a décadas de excessos, alcoolismo, tabagismo e uma dieta extravagante. Sua morte foi recebida com a sensação de que o país havia caído em uma histeria coletiva, mas isso era uma projeção fabricada pela propaganda estatal da Coreia do Norte. Enquanto isso, o mundo se perguntava se sua morte traria mudanças para o que era o país mais isolado do planeta. Kim Jong-un, o terceiro filho de Kim Jong-il, foi uma escolha surpreendente como sucessor. Segundo a tradição coreana, o filho mais velho era o candidato lógico para herdar a liderança. Kim Jong-nam, o primogênito, foi descartado depois de ser preso em 2001 no Japão com um passaporte falso enquanto tentava visitar a Disneylândia de Tóquio. Um escândalo que seu pai considerou imperdoável por estar manchado pela influência estrangeira. O segundo filho, Kim Jong-chul, foi rejeitado por ser considerado bondoso demais e sem a agressividade necessária para liderar. Por outro lado, Kim Jong-un, nascido em 1984, foi escolhido justamente por sua agressividade e disposição para a violência. Ele estudou na Suíça sob um nome falso, onde desenvolveu uma paixão pela NBA, especialmente pelo Chicago Bulls da era de Michael Jordan. Apesar dessa exposição ao mundo ocidental, Kim Jong-un absorveu completamente a ideologia familiar de poder absoluto. Quando assumiu o poder aos 27 anos após a morte de seu pai, muitos analistas internacionais esperavam que sua juventude e educação ocidental pudessem trazer reformas, mas essas esperanças desapareceram quase imediatamente. Kim Jong-un mostrou ser ainda mais implacável do que seu pai e avô na eliminação de rivais em potencial. Suas purgas foram ainda mais brutais, porque ele não hesitou em assassinar membros de sua própria família e pessoas que conhecia desde a infância. O ato mais chocante foi a execução de Jang Song-taek, tio de Kim Jong-un e marido de Kim Kyung-hee, tia do líder. Jang era considerado a segunda pessoa mais poderosa na Coreia do Norte e havia sido mentor do jovem Kim durante sua ascensão ao poder. Em dezembro de 2013, Jang foi preso publicamente durante uma reunião do partido, arrastado por guardas enquanto centenas de funcionários observavam aterrorizados. As acusações oficiais incluíam corrupção, traição e minar a liderança suprema. Ele foi submetido a um julgamento sumário e executado. Os boatos indicavam que a execução foi impiedosa e sangrenta. Alguns relatos dizem que ele foi despedaçado por cães treinados, embora isso nunca tenha sido confirmado, e acabou se tornando uma versão popularizada na internet. A verdade é que sua execução enviou uma mensagem clara. Ninguém, independentemente de sua relação com a família Kim, estava a salvo. Em fevereiro de 2017, Kim Jong-un ordenou o assassinato de seu meio-irmão mais velho, Kim Jong-nam, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Kim Jong-nam havia vivido no exílio por anos, criticando ocasionalmente o regime norte-coreano e sugerindo que o país precisava de reformas econômicas. Duas jovens abordaram Kim Jong-nam no aeroporto e esfregaram o rosto dele, pensando ser uma pegadinha para a TV. Na verdade, elas estavam aplicando o VX, um dos agentes nervosos mais mortais conhecidos, proibido pela Convenção de Armas Químicas. Kim Jong-nam morreu 20 minutos depois. O uso de uma arma química proibida em um aeroporto internacional, colocando em risco centenas de civis inocentes, demonstrou a imprudência e crueldade de Kim Jong-un. Durante seus primeiros anos no poder, Kim Jong-un executou vários altos oficiais militares em expurgos projetados para garantir lealdade absoluta. Alguns dos detalhes dessas execuções relatados incluem fuzilamento com canhões antiaéreos, lança-chamas, pelotões de fuzilamento públicos e morteiros. O vice-ministro da Defesa, Hyun Jong-chol, foi executado com um canhão antiaéreo em 2015 diante de centenas de funcionários. Seu crime: ter adormecido durante uma reunião presidida por Kim Jong-un.
Qualquer ofensa ou deslize, por mais natural ou inocente que fosse, era pago com a vida. Tudo para que o grande plano continuasse de pé. E qual era o grande plano? Bem, um muito terrível. Kim Jong-un deixou claro que a Coreia do Norte nunca vai abrir mão de suas armas nucleares. Na visão dele, elas são a única garantia absoluta de que o regime não será atacado pelos Estados Unidos. Entre 2013 e 2017, a Coreia do Norte realizou vários testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais. Em 2017, as tensões com os Estados Unidos chegaram a um ponto crítico quando Kim Jong-un e o presidente Donald Trump trocaram insultos e ameaças. Kim chamou Trump de velho senil, enquanto Trump chamou Kim de Rocket Man e ameaçou com fogo e fúria. Kim afirmou ter um botão nuclear em sua mesa que era muito maior do que o de Trump. Em novembro de 2017, a Coreia do Norte testou o Hwasong-15, um míssil capaz, pelo menos em teoria, de alcançar qualquer cidade dos Estados Unidos. Em 2018, em uma reviravolta diplomática surpreendente, Kim Jong-un se reuniu 3 vezes com o presidente Trump em Singapura, Hanoi e na zona desmilitarizada. Essas cúpulas históricas geraram esperanças de desnuclearização, mas desmoronaram quando ficou claro que Kim só estava disposto a desmantelar instalações obsoletas em troca do levantamento total das sanções econômicas. Após o fracasso diplomático, Kim Jong-un acelerou seu programa de armas. Durante o período de 2020 a 2025, a Coreia do Norte realizou mais de 100 testes de mísseis. Desenvolveu mísseis balísticos de combustível sólido mais difíceis de detectar antes do lançamento e apresentou mísseis balísticos intercontinentais cada vez mais avançados. Em outubro de 2025, testou mísseis hipersônicos projetados para escapar dos sistemas de defesa. Construiu um submarino de propulsão nuclear capaz de lançar mísseis balísticos. E em dezembro de 2025 anunciou planos para aumentar massivamente a produção de mísseis e projéteis de artilharia. Segundo avaliações de inteligência de 2025, a Coreia do Norte possui entre 50 e 90 ogivas nucleares e tem material para produzir muitas mais. Essa grande produção de armamentos também lhe rendeu um negócio lucrativo e obscuro. Em 2022, com o início da invasão russa à Ucrânia, Kim Jong-un encontrou um novo aliado e fontes de renda. A Coreia do Norte começou a fornecer à Rússia milhões de projéteis de artilharia, mísseis balísticos de curto alcance e munições para tanques e veículos blindados. Em outubro de 2024, a Coreia do Norte enviou aproximadamente 10.000 soldados para lutar ao lado da Rússia contra a Ucrânia, sendo a primeira vez que tropas norte-coreanas participavam de um conflito estrangeiro desde a Guerra da Coreia. Em troca, a Rússia está fornecendo à Coreia do Norte tecnologia militar avançada, incluindo tecnologia para submarinos de propulsão nuclear, sistemas de guiagem aprimorados para mísseis e, potencialmente, tecnologia de veículos de reentrada múltipla para equipar mísseis intercontinentais com ogivas múltiplas. Essa aliança transformou a Coreia do Norte de um estado pária, isolado, para um jogador ativo nos conflitos globais, com acesso à tecnologia que pode acelerar suas capacidades nucleares em uma escala que não pode ser definida com certeza. Kim Jong-un intensificou o controle totalitário sobre a população norte-coreana, indo além do que seu pai e seu avô conseguiram. Durante a pandemia de Covid-19, Kim Jong-un fechou completamente as fronteiras da Coreia do Norte em janeiro de 2020, antes de qualquer outro país. Essa medida não foi apenas sanitária, mas também serviu para aumentar o controle. Entre 2020 e 2023, o regime implementou leis que, pela primeira vez na história norte-coreana, impunham a pena de morte por violações culturais. A Lei de Rejeição do Pensamento e da Cultura, reacionários, proíbe qualquer influência cultural estrangeira, especialmente a sul-coreana. A Lei de Garantia da Educação Juvenil intensifica o doutrinamento ideológico dos jovens. A Lei de Proteção do Idioma Cultural de Pyongyang proíbe o uso de palavras, frases ou sotaques sul-coreanos, com o objetivo de eliminar completamente a linguagem fantoche. As execuções públicas aumentaram drasticamente desde a sua implementação. Kim Jong-un considera a cultura pop sul-coreana, o fenômeno mundial do K-pop, como um câncer perverso que ameaça o controle ideológico do regime. Ele declarou uma guerra total contra esse gênero. Em dezembro de 2021,
Pelo menos 7 pessoas foram executadas por assistir ou distribuir vídeos de K-pop. Mais pessoas foram presas por usar gírias sul-coreanas ou imitar a moda sul-coreana. Crimes que resultam em anos de reclusão em campos de trabalho. Soldados patrulham a fronteira com a China com ordens de atirar ao avistar qualquer um que tente escapar. Muros de concreto, cercas de arame farpado eletrificadas e minas terrestres foram instalados ao longo da fronteira. Em 2020, Kim Jong-un criou uma zona tampão de 2 quilômetros ao longo da fronteira com a China, com ordens para atirar em qualquer intruso. Essa zona tornou quase impossível a fuga de norte-coreanos. O número de desertores que conseguiram chegar à Coreia do Sul caiu de 1.000 pessoas por ano em 2019 para apenas 67 em 2020 e 63 em 2021, o nível mais baixo em 2 décadas. Os campos de concentração norte-coreanos continuam operando. De acordo com relatórios da Human Rights Watch de 2024 e 2025, entre 80.000 e 120.000 pessoas estão atualmente presas nesses campos por motivos políticos. As condições descritas por desertores recentes incluem execuções públicas para aterrorizar outros prisioneiros, abusos sistemáticos contra mulheres por parte dos guardas, crianças nascidas nos campos que nunca conheceram a liberdade, experimentos médicos sem consentimento e trabalho forçado em minas e fábricas, onde os acidentes são frequentes e não há assistência médica. A Comissão de Investigação das Nações Unidas sobre Direitos Humanos na Coreia do Norte concluiu em 2014 que o regime de Kim comete crimes contra a humanidade sem paralelo no mundo contemporâneo. As violações documentadas incluem extermínio, assassinato, escravidão, tortura, encarceramento, abortos forçados e perseguição por motivos políticos, religiosos e raciais. O controle que Kim exerce sobre a população norte-coreana é absoluto e onipresente. Cada aspecto da vida cotidiana é regulado e vigiado. O governo controla todos os meios de comunicação, rádio, televisão, jornais, e só é permitido um acesso extremamente limitado à internet. Apenas a elite do partido pode navegar por uma intranet doméstica que contém propaganda aprovada pelo Estado. O acesso à internet global é reservado para um pequeno grupo de funcionários de alto escalão e cientistas, sempre sob estrita vigilância. O regime controla as carreiras profissionais dos cidadãos, atribuindo-as de acordo com um sistema de classificação social. É necessário permissão para viajar fora da região de origem e é completamente proibido sair do país sem uma autorização especial. Os norte-coreanos que trabalham no exterior, principalmente na Rússia e na China, são essencialmente trabalhadores escravizados, cuja maior parte do salário é confiscada pelo regime. A Coreia do Norte se mantém como uma célula isolada onde o tempo e a história parecem se sobrepor. As práticas mais obscurantistas caminham lado a lado com o avanço tecnológico em uma distopia sobre a qual se sabe pouco e que pode estar gerando uma situação sem precedentes em escala global. Enquanto isso, Kim Jo-ae, filha de Kim Jong-un, aparece cada vez com mais frequência em eventos, com outros líderes, reuniões diplomáticas e jantares oficiais. Muitos acreditam que ela será escolhida como sucessora. O que acontecerá sob seu comando? Que novos horrores irão surgir? Até onde irá a influência da dinastia Kim? A dinastia Kim pode ser o último elo de uma cadeia de despotismo tão antiga quanto a humanidade. E embora as correntes cedo ou tarde se quebrem, é difícil dizer o que acontecerá quando isso inevitavelmente acontecer.